E se confundir Satanás com o anticristo pudesse colocá-lo no caminho do maior engano da história? Muitas pessoas misturam os dois, mas esse equívoco vai além de uma simples troca de nomes, é cair em uma armadilha espiritual perigos. Satanás é, sem dúvida, maligno, mas o anticristo representa uma ameaça de um nível completamente diferente. Ele não apenas desafia Deus, mas busca usurpar seu lugar. Compreender essa distinção é essencial, como reconhecer um lobo disfarçado de ovelha antes que seja tarde demais. Ao final deste vídeo, você entenderá por que essa confusão não é apenas um engano trivial, pode ter consequências espirituais devastadoras. Você já ouviu falar de Satanás, o príncipe das trevas, a personificação do mal. Mas será que você realmente conhece sua verdadeira origem? A resposta pode surpreendê-lo. Satanás nem sempre foi a personificação do mal. Ele começou como um anjo no céu, criado pelo próprio Deus com grande beleza e poder. Mas algo mudou drasticamente. Sua história é marcada por uma traição celestial que abalou os alicerces do céu. Ele desejou ser como Deus, exaltando-se acima de seu Criador. Ezequiel 28:17 nos revela: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso, eu a tirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. A queda de Satanás foi como uma estrela que desaba do firmamento, um colapso motivado pelo orgulho e pela ambição desmedida. Por outro lado, o anticristo, frequentemente confundido com Satanás, tem uma origem completamente diferente. Ele não vem do reino espiritual, mas nascerá como um ser humano comum, crescendo entre os homens. Segundo 2 Tessalonicenses 2:3-4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Ele surgirá entre os povos, conquistando influência e poder, posicionando-se como um líder que muitos seguirão cegamente, sem perceber a verdadeira ameaça que ele representa. Essa distinção altera completamente a forma como essas duas forças malignas atuam em nosso mundo. Satanás age no reino espiritual, se escondendo nas sombras e sussurrando tentações para nos enganar. Já o anticristo será uma figura visível, à vista de todos. Ele será um líder carismático, alguém que as pessoas poderão ver, admirar e seguir sem hesitação. Em Daniel 9:27, é dito que o anticristo fará um acordo de 7 anos com Israel, se apresentando como um portador de paz e estabilidade. Embora o poder de Satanás seja grande, ele é restrito pelos limites estabelecidos por Deus. Em Mateus 8:31-32, vemos que Satanás só pode agir dentro dos parâmetros que Deus permite. Porém, o anticristo exercerá um poder diferente. Sendo um líder humano, ele terá domínio político e influência militar. E aqui está o ponto alarmante. Satanás concederá seu próprio poder ao anticristo. 2 Tessalonicenses 2:8 nos adverte: então, o iníquo será revelado, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com o esplendor da sua vinda. A vinda deste ímpio será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Esse versículo destaca que o poder que o anticristo exercerá virá diretamente de Satanás, com o objetivo de enganar e levar muitos à destruição. Entender de onde vêm essas forças nos ajuda a perceber os perigos únicos que elas representam. Satanás tem atuado desde o início, conhecendo profundamente nossas fraquezas, mas sua influência é espiritual, e ele sempre dependerá de agentes humanos para concretizar seus planos no mundo. O anticristo, por outro lado, sendo um ser humano, terá acesso direto ao poder terrenal. Ele terá a capacidade de criar leis, travar guerras e controlar as vidas das pessoas ao seu redor. Muitas pessoas o seguirão sem questionar, acreditando em suas falsas promessas e aceitando sua marca sem hesitar. Suas táticas,
Seus objetivos e os destinos que ele nos reserva são completamente diferentes dos de Satanás. Conhecer esses inimigos é crucial para resistir aos ataques que virão. Já percebeu como, de repente, surgem pensamentos de fazer algo errado? Isso é como Satanás começa a sua obra. Mas o Anticristo, ele mudará completamente o jogo. Satanás age silenciosamente, nos tentando através de nossos pensamentos nos momentos de fraqueza. Lembra-se de como ele tentou Jesus no deserto? Essa é a abordagem clássica de Satanás. Ele não precisa de grandes espetáculos, já aperfeiçoou essa tática ao longo dos séculos, mirando exatamente em nossas vulnerabilidades. A diferença é que o Anticristo será outra história. Ele aparecerá realizando milagres visíveis para enganar a todos ao seu redor. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, lemos: A vinda do iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porquanto não receberam o amor da verdade para serem salvos. Essa passagem nos alerta que os milagres do Anticristo serão feitos com o poder de Satanás e com o objetivo de enganar até aqueles que não são facilmente impressionados. Por isso, não devemos confiar apenas no que vemos, pois os truques do Anticristo serão tão convincentes que até os céticos serão enganados. Será como um truque de mágica tão bem feito que até as mentes mais perspicazes serão enganadas. Porém, ao contrário de um espetáculo, o preço será muito mais alto à própria alma. Estamos acostumados a lidar com tentações internas, aquelas que surgem das nossas próprias fraquezas, instigadas por Satanás. Mas o Anticristo, ele trará a luta até a nossa porta, forçando-nos a enfrentar uma batalha externa, e não apenas interna. É como a diferença entre um sussurro e um grito alto, ambos são perigosos, mas de maneiras muito distintas. Quando o mundo estiver em crise, quando as dificuldades parecerem insuportáveis, o Anticristo surgirá. Ele trará promessas de paz, de estabilidade, de soluções rápidas para todos os problemas que enfrentamos. Isso soa familiar? Hitler, por exemplo, ganhou poder durante uma grave crise econômica, prometendo um futuro melhor. Muitas pessoas, desesperadas por esperança, caíram nas suas mentiras. O Anticristo levará isso a um novo nível. Imagine um líder que não só promete um mundo melhor, mas que aparenta comprovar isso através de milagres visíveis. Essa é uma armadilha dupla de engano, muito difícil de resistir. Assim, Satanás e o Anticristo trabalham juntos, explorando as fraquezas humanas. Satanás provoca dúvidas internas, enquanto o Anticristo apresenta provas externas, como sinais miraculosos, que parecem confirmar essas tentações. É uma combinação aterrorizante de manipulação espiritual e física. Nosso cérebro pode tentar racionalizar esses milagres, talvez pensando: será que Deus está trabalhando através dele? Ou isso deve ser parte do plano divino? Isso é o que chamamos de dissonância cognitiva, a forma como nossa mente tenta justificar algo que não se encaixa no que sabemos ser verdade. Entender essas táticas é a nossa maior defesa. É como aprender a distinguir entre um sussurro suave e um grito no palco. Ambos tentam nos desviar do caminho, mas os métodos são radicalmente diferentes. A grande revelação está justamente nessa diferença, e é isso que a maioria das pessoas não consegue perceber. O poder de Satanás, embora impressionante, tem seus limites. Deus estabelece restrições claras sobre o que ele pode ou não fazer, como podemos ver no livro de Jó. Por outro lado, o Anticristo parecerá possuir muito mais poder e influência sobre o mundo. O mal não é mais apenas uma questão de revolta, mas assume uma forma ainda mais sinistra e aterrorizante. Enquanto Satanás apenas segue seu próprio plano, o Anticristo terá a ambição de criar um novo plano, um plano completamente próprio. Você está preparado para uma revelação chocante? Satanás, na verdade, não deseja ser Deus. Parece loucura, não é? Mas é a verdade. O principal objetivo de Satanás é desafiar a autoridade divina.
Ele quer perturbar os planos de Deus e desviar as pessoas dele. É como uma criança fazendo birra por não conseguir o que quer. Já o anticristo, suas ambições vão muito além da mera rebeldia. Ele busca tomar o lugar de Deus no coração e na mente das pessoas. Ele não está apenas criando problemas, ele deseja ser adorado como Deus. Essa diferença torna o anticristo uma ameaça ainda maior do que Satanás. Satanás sabe que jamais será Deus. Ele, no fundo, entende seus próprios limites. Mas o anticristo, por sua vez, realmente acredita que pode ocupar o lugar de Deus. Esse nível de orgulho e ilusão é verdadeiramente aterrador. A Bíblia nos adverte sobre isso em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10. A vinda do ímpio será conforme a eficácia de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Isso não é uma simples previsão do passado. Ao longo da história, já vimos sinais dessa busca por autoadoração. Os imperadores romanos exigiam que se curvassem diante deles como se fossem deuses. Mas o anticristo levará isso a um novo patamar. O mais alarmante: muitas pessoas cairão nessa armadilha. E se a confusão entre Satanás e o anticristo levasse diretamente para o maior engano de todos os tempos? Muitas pessoas os confundem, mas esse erro não é apenas sobre nomes trocados, é cair em uma armadilha perigosa. Satanás é, sem dúvida, maligno. Mas o anticristo, ele representa uma ameaça de proporções muito maiores. Ele não só se opõe a Deus, ele tenta tomar o seu lugar. Compreender essa diferença é como ser capaz de identificar um lobo disfarçado de cordeiro antes que seja tarde demais. Ao concluir este vídeo, você entenderá por que essa confusão pode ser muito mais do que um simples erro, pode ser um desastre espiritual. Todos já ouviram falar de Satanás, o mal absoluto, o príncipe das trevas. Mas você sabe realmente de onde ele veio? A maioria das pessoas não sabe a verdade. Satanás nem sempre foi a personificação do mal. Ele começou como um anjo no céu, uma das criações de Deus. Porém, algo deu terrivelmente errado. A história de Satanás começa com uma traição cósmica que abalou os céus. Ele desejava ser igual a Deus. O livro de Ezequiel 28:17 descreve: seu coração se elevou devido à sua formosura, corrompendo sua sabedoria por causa de seu esplendor. A queda de Satanás foi como uma estrela caída do céu. O anticristo, comumente confundido com Satanás, tem uma origem completamente diferente. Ele nascerá como um ser humano, assim como nós. O livro de Daniel 9:26-27 nos dá pistas sobre sua origem. Ele virá de um povo que destruiu a cidade e o templo. Ele será um líder que se moverá entre círculos de poder e influência. Essa diferença muda tudo sobre como essas duas forças malignas agem no mundo. Satanás opera no reino espiritual, sussurrando tentações nas sombras. O anticristo, por outro lado, estará visível a todos. Ele será um líder carismático, alguém que as pessoas poderão ver e seguir. Daniel 9:27 afirma que ele fará um acordo de 7 anos com Israel, se apresentando como um homem de paz. O poder de Satanás, embora grande, é limitado pela soberania de Deus. Em Lucas 22:31, Jesus declara: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo. Isso mostra que, embora Satanás tenha poder, ele sempre está sob o controle divino. O anticristo terá uma forma única de poder. Como líder humano, ele terá controle político e militar. E o mais assustador é que Satanás será a fonte de seu poder. Em 2 Tessalonicenses 2, 9 e 10, somos advertidos: a vinda desse homem maligno será impulsionada pelo poder de Satanás, com grande força, sinais e maravilhas enganosas. Compreender a origem de ambos revela os perigos distintos que cada um representa. Satanás tem atuado desde o início, conhecendo nossas fraquezas, mas sempre precisando de humanos para pôr em prática seus planos no mundo. O anticristo, por ser humano,
terá acesso direto ao poder terreno. Ele será capaz de criar leis, travar guerras e controlar as vidas das pessoas. Elas o seguirão de bom grado, acreditando em suas mentiras e aceitando sua marca. As formas de operação, objetivos e destinos finais de Satanás e o Anticristo são completamente diferentes. Conhecer o inimigo é fundamental para resistir às suas investidas. Já sentiu uma vontade repentina de cometer algo errado? Esse é o método de Satanás. Ele atua discretamente, nos tentando nos momentos de fraqueza. Lembre-se de Jesus no deserto. Essa é a estratégia de Satanás. Ele não precisa de grandes espetáculos. Ele tem aperfeiçoado essa abordagem por séculos, focando em nossas vulnerabilidades. No entanto, o Anticristo é diferente. Ele se apresentará com milagres visíveis, usando-os para enganar a todos. Apocalipse 13:13-14 descreve que ele fará sinais sobrenaturais, como fazer fogo cair do céu. Não é apenas uma questão de ver, mas de acreditar. Por isso, não podemos confiar apenas no que nossos olhos veem. As artimanhas do Anticristo enganarão até os mais céticos. Será como um truque de mágica que desvia até as mentes mais inteligentes. Mas, ao invés de entretenimento, a recompensa será a alma. Estamos acostumados a enfrentar tentações internas provocadas por Satanás, mas o Anticristo trará essa luta para o mundo físico. Ele surgirá em tempos de crise, quando o mundo parecer em ruínas. Ele oferecerá paz, estabilidade e soluções para todos os problemas. Parece familiar? Assim como Hitler chegou ao poder durante uma crise econômica, prometendo um futuro melhor, as pessoas, desesperadas por esperança, se entregaram às suas mentiras. O Anticristo fará ainda mais. Imagine um líder que não só promete um futuro melhor, mas parece demonstrar isso com sinais miraculosos. Será uma armadilha quase impossível de resistir. É assim que Satanás e o Anticristo exploram as vulnerabilidades humanas. Satanás atua nas nossas dúvidas internas, enquanto o Anticristo apresenta sinais externos que parecem confirmar essas tentações. Nosso raciocínio pode tentar justificar esses milagres, com pensamentos como: talvez Deus esteja agindo por meio dele. Ou ainda, isso deve ser parte do plano de Deus. Isso é um exemplo de dissonância cognitiva quando nossa mente tenta explicar algo que não se encaixa com o que sabemos ser verdade. Mas a maioria das pessoas não percebe algo crucial. Satanás não deseja ser Deus. Parece estranho, não é? Mas é a verdade. O verdadeiro objetivo de Satanás não é governar, mas se rebelar contra Deus. Ele quer frustrar os planos de Deus e afastar as pessoas dele. Agora, o Anticristo. Seu objetivo é completamente diferente. Ele não quer apenas se opor a Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus no coração e na mente das pessoas. Ele deseja ser adorado como se fosse Deus. Esse nível de arrogância e delírio é profundamente aterrador. A Bíblia nos adverte sobre isso em 2 Tessalonicenses 2:4. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo que é chamado Deus ou objeto de adoração, chegando ao ponto de se assentar no templo de Deus e declarar que é Deus. A história já nos deu vislumbres dessa busca de autoadoração. Imperadores romanos exigiam adoração como deuses. No entanto, o Anticristo levará isso a uma escala nunca vista. Muitas pessoas cairão nessa armadilha. Agora, há uma verdade ainda mais alarmante sobre a dinâmica entre Satanás e o Anticristo. O Anticristo não é igual a Satanás, mas sim uma marionete em um plano maligno, com Satanás controlando as cordas nos bastidores. Apocalipse 13:2 descreve isso claramente. O dragão deu à besta seu poder, seu trono e grande autoridade. Aqui, o dragão representa Satanás, e a besta é o Anticristo. Satanás concede ao Anticristo tudo o que ele precisa, mas ele continua sendo o verdadeiro mestre por trás de tudo. O que isso significa para nós? Significa que não precisamos viver em medo. Embora Satanás possa nos tentar, ele não pode nos forçar a fazer nada.
Sempre temos escolha. Mesmo com todo o poder do Anticristo, ele ainda faz parte do plano de Deus. As ações dele, no fim, servirão para cumprir os propósitos divinos. Isso não faz com que suas ações sejam boas, mas nos mostra que Deus não perde o controle. Isso muda toda a perspectiva. Embora o mal pareça imenso, a vitória já foi conquistada. E se você se pergunta por que Deus não simplesmente destrói Satanás e seus anjos caídos agora, a resposta é algo tão impactante que transformará sua compreensão de Deus, de Satanás e até da sua própria vida. Para descobrir essa verdade impressionante, fique atento ao próximo vídeo. E se essa mensagem abençoou a sua vida, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como este. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra e vamos juntos espalhar o amor de Deus. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Até o próximo vídeo.